Temos aqui então a primeira situação. Se um homem se casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, palavras lindas, né? Casou com uma mulher, se relacionou com ela e ficou chateado com ela. Descobriu que nem gosta, né? E lhe atribuir atos vergonhosos e com ela, contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e de sua mãe tomaram as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por essa mulher a este homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade da nossa filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e darão ao pai da moça. A coisa não acaba nunca, ele não vai resolver o problema da moça. Dá 100 ciclos de prata ao pai da moça, porque a vergonha foi do pai, não foi da moça. Porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá maltratá-la, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, essa primeira situação é: o cara casou com a mulher e no fundo ele não gosta dela. Aí ele vai inventar essa história de que não achou virgindade nela. E aí a gente tem aqui subentendido que quando a filha perdia a virgindade, ela guardava aquele lençol ensanguentado, aquela baixaria. Mas olha que interessante, a gente vê isso assim hoje, porque quem está lendo esse texto hoje é um grupo que tem consciência de que a mulher é um ser humano, de que a mulher tem direitos, de que a perda de virgindade não deveria ser essa sangria, né? Mas as pessoas aqui, nós temos um problema. A mulher era vista, primeiro, como não carregando individualidade, ela era propriedade do meio, sobretudo ela era uma das propriedades do pai, aí ela era propriedade do pai, propriedade do marido, propriedade da opinião pública. E a perda de virgindade tinha de ser aquela coisa violenta. Se não fosse assim, a própria mulher ia achar que tinha alguma coisa errada com ela, se não tivesse sangue nem nada. Então ela guardava isso. Aí quando o cara vinha inventar essa mentira, que isso aqui era uma desculpa para ele sair fora dela, não gostou dela, aí atribuía atos vergonhosos, tinha que fazer o teste. E aí qual era o castigo do cara por ter feito isso, tamanha infâmia? Era pagar uma graninha ao pai da moça e tomar uns açoites. E o pior, ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandar embora durante a sua vida, porque nós temos aqui a lei do divórcio no Deuteronômio. Mas aqueles critérios para se divorciar não cabe a essa mulher que foi difamada pelo marido com quem ela recém casou-se. Então o marido falava mal dela, aí tipo, perdeu o playboy e não vai poder mandar ela embora, vai ter que ficar casado com ela o resto da sua vida. E aí você imagina o que era isso, né? A gente sabe o que é isso porque a gente sabe que é assim hoje em dia. Casais que não se amam, aí aquela irmã consagrada ora a Deus todo dia pedindo a Deus para levar o marido dela. O importante é que ela foi uma mulher fiel e casada. O que acontece? O critério, a justificativa para esse compromisso do cara com a mulher de que ele não gostava, era que se ela fosse repudiada por causa da difamação dele, ela iria se tornar prostituta. Então, para prevenir a prostituição em Israel, ele tinha que ficar com ela até o fim da vida dele. Mas era aquela coisa, prevenir a prostituição, mas aí tinha uma rotina de estupros, de desprezos, e os caras falam, né? O cara mais romântico com a mulher, ele consegue desmanchá-la com o olhar. Isso assim hoje em dia, imagina naquela época. Talvez a vantagem de uma mulher sobreviver a uma situação dessa é que ela não tinha muita consciência de si. Isso a gente vai vendo até hoje, que a mulher acabava olhando para a outra, disputando com outra, procurando falhas na outra, e aí ela talvez não se percebia muito. Pensava assim, a vida é assim mesmo, homem despreza a mulher, homem não gosta de mulher, também mulher não gosta de mulher, assim, faz parte. Então o compromisso da lei era evitar a prostituição na cidade. Aí para se evitar a prostituição na cidade,
A mulher tinha que ficar casada com o cara que já tinha demonstrado que não gostava dela, porque ele pega a mulher que ele sabe que não era aquilo e a difama na cidade, né? Aí nós temos uma segunda situação, que é assim, versículo 20. Porém, se for verdade que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aí o que era o mal? O mal ali, dentro daquela parca percepção de consciência que as pessoas tinham de si mesmas e do que era a vida em sociedade, e era assim que se pensava em todos os lugares, né? O cara tomava açoite porque difamou a mulher com quem ele ia ser obrigado a passar o resto da vida. Imagina. E a mulher, se fosse verdade, ela ia ser apedrejada pelos homens da cidade. E você imagina essa cena, né? Porque olha que coisa mais criminosa você conseguir. Para você conseguir matar uma mulher, que geralmente era bem mais nova, era uma jovem mulher, então você tinha que matar uma mulher a pedradas, porque se entendia que ela estava se prostituindo. Quer dizer, não tem nada, você não tem um ser humano ali, você tem valores pelos quais você zela. Olha para onde que a nossa geração continua caminhando, ou de onde a nossa geração nunca saiu. Porque quando você começa a olhar para as pessoas com critérios de valores e não de humanidade, né? Porque olhar para a pessoa como humanidade era o que Jesus fez com a mulher samaritana. Uma mulher casada com 5 maridos não era uma mulher bem vista. Só que Jesus vai e conversa com uma mulher casada com 5 maridos e que estava com o 6º, que era o rolo. Aí ele começa a humanizar aquela mulher a ponto de escandalizar os apóstolos. E o que ele faz conversando com uma mulher? Aí fala, e escandalizavam-se porque viram Jesus conversando com uma mulher, ainda mais de Samaria, né? Aqui não tem ser humano, aqui tem valores. Aqui tem a igreja de Éfeso. Eu valorizo tantos valores, e aí Deus fala assim, para com isso, volte ao primeiro amor. Que o primeiro ato do primeiro amor é a gente olhar uns para os outros como ser humano. A gente olha uns para os outros como ser humano, e a gente percebe assim, uau, é um ser humano, é uma mulher samaritana, é inteligente, não que sorriso bonito, mas é um ser humano, não é propriedade minha, não é da sociedade, não é do marido, não é do pai, não é de ninguém. A propriedade é de Jesus. Aí a responsabilidade aumenta, né? Mas já estou me expandindo aqui, vamos ver mais os casos aqui. Então nesse primeiro caso, quando é mentira do homem, ele toma uns açoitezinhos e vai ter que viver com a mulher. E sabe-se lá o que significava isso a vida inteira. Para a gente ter assim, uma ideia bem embaçada, é só olhar a história trágica de Jacó com Raquel e Lia, né? A maneira como Jacó tratava Lia, ou a maneira como Lia e Raquel se tratavam. E como a vida era em si mesma uma tragédia, porque a mulher que Jacó mais amava acaba morrendo quando do seu segundo filho. Ela custa ter o primeiro filho, que era José, e no segundo filho ela morre. E a Lia, que era mulher desprezada, foi vivendo como pôde e virou matriarca a contragosto de Jacó. E é isso. É isso que significa que Deus vai visitando as nossas iniquidades. Ele nos salvou, Ele compreende a nossa estrutura social, Ele compreende as nossas percepções. Mas é isso aí, homem do Antigo Testamento. Vai viver com ela até cansar. Está maltratando? Eu vou visitando suas iniquidades. Aí você que está sendo torturado por esse marido que vai ter que ficar com você, está maltratando os outros? Eu vou visitar a sua iniquidade. Isso vale para eles, isso vale para o século XXI. Ah é? Eu dei consciência a vocês? Vocês são mulheres do século XXI? Têm direitos e não querem usá-los? Tem um monte de coisa e não querem fazer? Eu vou visitando a iniquidade de vocês. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, seja esse invocar dizendo, Jesus, vem comigo à delegacia. Jesus, vem comigo ao cartório. Jesus, vem comigo nos direitos que a minha sociedade me dá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor indo, será salvo. Aí nós temos uma terceira situação. Está no versículo 22. Olha como é que a coisa está linda.
Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, tipo Maria, mãe de Jesus, não era casada, mas já estava comprometida. Aí o homem foi encontrado com uma mulher que não tem marido, que tem marido. Então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel, o mal da falta de compromisso, né? Como é que o cara vai se deitar com alguém que já tinha dono? Que o negócio é tudo no meio assim, da propriedade, né? Porque, a bem da verdade, é o seguinte: a nossa sociedade tem mecanismos culturais para entender que a traição é uma coisa abominável, é uma coisa que faz sofrer, é uma coisa que mexe com o nosso ego. Hoje à tarde eu estava respondendo uma aluna sobre isso, que ela não acredita em amor nenhum porque ela amou muito um rapaz e ela depositou 4 anos da vida dela a ele, ela se dedicou muito a ele. Aí um belo dia chega para ele e fala assim: deixa eu te falar, fulano, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Desculpa, eu não gosto de você. Não consigo gostar de você. Aí já tem uns 6 anos que ela não gosta de ninguém porque a pessoa a quem ela se dedicou não gosta dela. Ela está dizendo para ela: olha, eu vou te dizer uma coisa muito dolorosa, muito triste, mas que também é a sua porta de esperança. Agradece a Deus por esse cara que você acha que é um idiota, um cafajeste, um ingrato, um imbecil, falou que não gosta de você. Porque eu poderia te contar agora um tanto de história de homens que nunca vão dizer que não gostam da mulher, mas eu já recebi no consultório o cara contando detalhes de atrocidades que ele faz com a mulher dele debaixo do nariz dela. E ainda falando assim como se fosse... E é um cristão. Meu filho, eu não vou largar a fulaninha, a minha esposa, não. Eu não gosto dela, eu tenho até nojo dela, eu não gosto dela não. Mas é ali que eu tenho família, minha estrutura. Agora, a cicraninha, também não vou assumir ela não. Como gostoso, é uma delícia, a mulher é maravilhosa, mas eu não vou largar meu casamento por aqui não. Aquilo é uma bagaça. Aí eu falei com ela: esse cara falou para você, eu não gosto de você, isso é horrível, isso é trágico, é uma facada no seu ego. É, mas esse cara, mesmo assim, ele te deixou livre. O que a pergunta que você tem que fazer é: por que você não gosta de você? Né? Aí é claro, no aconselhamento pessoal você personaliza, né? Você é uma bela jovem, você tem características, você tem que aprender a descobrir quem é você. Você descobriu primeiro, graças a Deus que fulano falou que não gosta de mim, e graças a Deus que eu não estou com alguém me enganando, e agora eu é que vou me dar o direito de gostar ou de não gostar de alguém. Eu vou falar algumas coisas assim para ela, né? Porque, claro, essa história de a gente ficar muito ofendido por quem nos diz que não gosta da gente, isso tem a ver mesmo com fantasias infantis. É a sua mãe pegando você e falando assim: sai daqui! E a gente transfere esse amor materno, né, para os nossos relacionamentos afetivos, quase todos. E aí tem aquela mistura de carência com orgulho. Porque a história é assim: como assim que alguém se atreve a não dizer que não gosta de mim? Quem está falando aqui com vocês é um cara que desde criancinha foi descobrindo que eu não sou um cara gostável. Então eu já não espero que ninguém goste de mim. Né? Mas o bom de ser crente é isso, que você vai descobrindo que você não é uma pessoa gostável, que até quem gosta de você foi papai do céu que te deu de presente. Aí você não vai ficar dependente de quem gosta de você, mas também você não vai ficar como alguém assim: eu não aceito que não gostem de mim. Porque por trás das pessoas que sofrem de amor, há um grande orgulho nesse sentido. É o quê? Como diriam os paraenses. É o quê? Não gosta de mim, mas tu vai pagar. Como assim? Eu vou pagar porque eu não gosto de você? Porque gostar ou não gostar são mecanismos inconscientes. De maneira que lá no Gênesis está escrito que o amor, especialmente entre o homem e a mulher, é um milagre que acontece todo dia. E esse milagre, quanto mais é levado a sério, quanto mais é levado na lei vigente, mais ele vai acontecendo. De maneira que eu já vi muitos casais se separando porque eles assumiram: o relacionamento está falido. Separaram-se. Aí foram se descobrindo que amavam um ao outro. Porque existem coisas na intimidade que a moral não suporta. Olha só, a moral não suporta. O que está aqui no versículo não suporta isso. Se você flagrou a sua noiva te traindo com outro cara, é simples, cara, vira homem. Ela não gosta de você. Mas aí não. O cara fica indignado porque ele perdeu o poder e o governo. A própria moça daquela época pensava assim: se eu estou deitado com outro homem, ele é chifrudo e eu sou safada. Porque aí você tem duas coisas, né?
O noivo é chifrudo e ela se sente safada. Então ela começa a ter um desejo de punição. E a gente fica achando chocante essa punição de o quê? Pega o casal e vai queimá-lo, vai apedrejá-lo, que coisa macabra. Mas o casal, se não fosse apedrejado ou queimado, eles se sentiriam como pessoas endemoniadas. Nesse contexto era isso. Então o que a gente tem aqui? A graça de Deus falando a linguagem que aquelas pessoas entendiam, e a nossa desgraça em relação a essa graça de Deus é trazer isso para cá e querer que as coisas continuem assim. Sendo que o Espírito de Deus, eu não preciso estudar nenhuma teoria psicológica nem sociológica para entender isso não. Eu basta ser habitado pelo Espírito de Deus para entender o seguinte: eu não quero ninguém do meu lado que não goste de mim. E não gostar de mim não é crime contra a humanidade, não. Ninguém tem que gostar de conviver comigo. Ninguém tem que gostar do meu bafo. Ninguém tem que gostar da minha rotina. O gostar é o milagre que a gente vai cultivando todo dia. Até quem se ama muito se claga um dia no relacionamento e diz: puxa, eu estou falando tão mal da pessoa, estou debochando tanto da pessoa, né? As mulheres sofrem isso mais do que os homens, né? Nossa, essa barriga aí. Vai me encher o sutiã, o cara fala com raiva, né? Sutiã brega! Eu já fiz isso na minha vida, essa coisa ridícula com a mulher que Deus me deu. Uma vez eu lembro, mas eu era um recém-assembleano, eu era muito idiota no meu casamento. Eu lembro que um dia, a Sônia, a fase que as mulheres têm filhos, é uma fase muito perigosa para um casamento. Porque as mulheres, sem o perceberem, elas ficam mais mães do que fêmeas. E ao invés dos homens entenderem isso, eles partem para atrair as mulheres, ficam cantando mulheres grávidas, né? Faz essas loucuras. Essas loucuras eu não fiz não, mas eu fiz uma outra loucura, que foi falar para a Sônia assim, eu peguei todas as calças dela, que eu estava achando ela muito pouco feminina, peguei todas as calças dela, dobrei para a Sônia, dá um fim nessas calças. Você lembra disso? Dá um fim. Porque eu tô no desespero de salvar o meu casamento, do que tinha de erotismo, né? A Sônia estava muito, amamentava uma, amamentava outra, amamentava. Quer dizer, tem essas coisas ridículas do homem, o homem faz isso com a mulher dele. Eu estou contando aqui, graças a Deus que a consciência foi vindo. Cara, você fez isso com a sua mulher, você é louco. Na verdade, eu tive o primeiro impacto com isso foi quando eu fazia psicoterapia. Eu fui contar para a minha psicanalista, né? Que o que eu tinha feito um dia, porque a Sônia é uma mulher muito própria e ela é uma mulher ferina. Os homens não são ferinos? O que tem uma mulher ser ferina quando está brava? A Sônia tem um temperamento colérico. Então, quando ela fica brava como uma colérica. Aí ela falou alguma coisa comigo, ela é uma mistura de sanguínea com colérica, né? Então, ela é uma boa contadora de história, mas quando ela fica brava, ela e a Kézia aqui em casa são as coléricas do pedaço. Ela falou assim, a casa ficou destruída, com uma frase. Aí ela falou alguma coisa que eu fiquei ofendido e não dormi com ela, dormi na sala. E fui todo orgulhoso do dia na sessão contar. Aí eu lá, choramingando, contando lá para a psicanalista. Aí ela falou assim, você é bobo, cara? Você dormiu no sofá por causa disso? Ah, porque ela me desrespeitou. Você dormiu no sofá por causa disso? Aí eu fui falando e ela foi fazendo aquelas pontuações de psicanalista. Ela é psicanalista bem à la tradição, né? Eu fui ficando pequenininho. Saí da sessão com muita raiva, porque como assim, ela não entendeu a minha dor, né? Os homens valorizam a dor, né? Você vê o Bolsonaro apronta todo, depois vai chorar, coitadinho de mim. Aí debocha dos outros, é coisa de homem caído. E olha que eu sou um cara legal, tá? Eu sou um cara legal, sou um cara compreensivo, mas olha só, eu não escapei de ser macho idiota no meu casamento. E aí, a gente quer se entronizar diante do outro, no mundo caído. Então, seja homem, seja mulher, não gosta de mim, vai ter que pagar por isso. Aí a pessoa que se sente traída, ela começa a criar um trono de mágoas, né? Ela estava falando para mim, que isso, você está nova, chora tudo que você tem que chorar, pragueja tudo que você tem que praguejar, mas pense o seguinte, esse cara não está mais na sua vida, você está livre. Eu não vou me envolver mais com ninguém porque eu apostei tudo e ele não gosta de mim, etc. E isso é um fenômeno humano. Eu estou dizendo o seguinte, se é assim no século XXI, imagina aqui. Aí aqui, o cara se sentiu entronizado, a propriedade dele se deitou com outro. Então pega os dois e mata os dois. E era assim que se pensava. Era assim, por isso que a Bíblia chama 3 palavrinhas, não é à toa, não, né? Que é estatutos, mandamentos e juízo. O estatuto tem a ver com isso.
Deus não necessariamente concorda com esse tipo de punição. Mas como era status, como era assim que se pensava as coisas, aí Deus criou um estatuto. Isso aqui é um estatuto. O mandamento é igual aos 10 mandamentos. Ali é o que Deus pensa. Não adultere, não mate, não roube, não diga falso testemunho. Agora, quando adulterou, como é que vocês costumam fazer? Ah, a gente queima os dois vivos. Aí, então vamos colocar um estatuto para isso. Esse é o status de vocês? É assim que vocês veem a coisa? O amor para você é uma briga de entronizações, de egos? O ego do magoado e o ego do magoador? Então, aplique a lei de vocês. Eu só estou aqui para dar livramento e fazer a sociedade não deixar de existir. Eu acho legal em Deus que Ele é todo amor, tanto quanto Ele é todo realidade. E a gente fica chocado com isso, mas aqui é o amor de Deus. Porque a gente fica com dó desse povo. É só você vir para o século XXI. O que a gente tem no século XXI? Isso que eu trouxe para o culto hoje. Uma menina grávida de 10 anos. Só isso já é um absurdo. Qual que é a notícia do dia? Uma menina de 10 anos está grávida. Pronto, acabou. Mas o que a nossa sociedade, há lá tempos deuteronômicos, faz? Aí o cerco, eu sei o quê, é a vida. Os caras que... Eu vou fazer um tanto de postagem sobre isso ainda nos próximos dias. Que é, né, as postagens são as minhas defecações e tem semente nessas defecações. É igual de morcego e de pássaro. Que é o quê? Elas são desagradáveis, se reparar, tem uma sementinha ali. E o que acontece? A pessoa é muito preocupada com a vida. Não respeita a menina, não respeita a mulher, não respeita filho, não respeita animal. Né? Ah, eu sou a favor da vida, diz o cara que coordena uma vaquejada no Nordeste, que é a coisa mais horrível de acontecer, mas dá lucro. Eu sou a favor da vida, diz o cara que vive de rodeio. Eu sou a favor da vida, diz o cara que se tornou um cantor sertanejo milionário, porque ele canta de rodeio em rodeio, que são animais torturados. Não é que você matou ele na hora, igual no sacrifício de Israel, não. É bicho que vive sendo torturado. Isso é porque o cara valoriza a vida. E no final das contas é isso, ninguém valoriza a vida coisa nenhuma, eles só odeiam as mulheres mesmo. É só isso que está acontecendo. Né? Mas se a sociedade do século XXI pensa assim, você quer que esse povo aqui pense como? Eu estou falando que vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.